Senhores ministros, será que nós vamos escrever na história que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas? Tentativa de golpe de Estado sem armas. Qual a pessoa armada? Alguém tinha um fuzil? Este vídeo que eu estou fazendo hoje é um ato de protesto. Vivemos em um país democrático. Portanto, eu tenho a liberdade para me expressar. Eu preciso ter a minha liberdade de expressão garantida, pois nós temos uma Constituição. Uma das principais características da personalidade humana é a capacidade de se indignar com as injustiças alheias. Nestes últimos anos, foram tantas as injustiças praticadas contra pessoas inocentes neste país que houve uma reação popular de brasileiros de bem que estão lutando para a preservação da verdadeira democracia. Nós, brasileiros, não defendemos uma democracia relativa, mas defendemos uma democracia garantida na Constituição Federal Brasileira. Essa é a democracia que garante os direitos individuais de todos os cidadãos. O direito de se expressar livremente, de se manifestar e de se indignar com as arbitrariedades judiciais. Ainda existe um povo que não perdeu o sentimento humano. Porque quando alguém perde a capacidade de se indignar com as injustiças que são praticadas contra brasileiros de bem desta nação, é porque ele já perdeu a sensibilidade humana e já não existe mais nenhum tipo de solidariedade e de sentimento humano. O meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Nós acabamos de ver a indignação de um verdadeiro ser humano, o desembargador e advogado Sebastião Coelho. Um verdadeiro patriota, um verdadeiro brasileiro, que se colocou na defesa de pessoas que estão sendo injustiçadas. Houve crime? Sim, houve crime. Mas que sejam julgados e punidos na medida da sua culpabilidade, dentro do devido processo legal. Mas, ultimamente, o sistema judiciário brasileiro vem se portando de forma arbitrária, condenando inocentes e absolvendo criminosos. E eu vou mostrar para vocês que nós estamos vivendo no Brasil uma verdadeira inversão de valores. Eu vou mostrar para vocês agora. Prestem atenção nesses vídeos que eu vou exibir agora. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta última quinta-feira, 14 de setembro, a 17 anos de prisão os primeiros presos nas manifestações democráticas do dia 8 de janeiro contra o Palácio do Planalto. Qual seria o motivo das manifestações? Estavam protestando contra um sistema eleitoral que não garantia a transparência no sistema de votação. Havia margem de dúvidas no processo eleitoral. E mesmo assim, o TSE não permitiu que fosse implantado o voto impresso e auditável
para que pudesse esclarecer toda e qualquer dúvida sobre as eleições de 2022. É bom deixar muito claro que quem invadiu e quebrou os prédios ali no palácio deve ser punido, sim, mas na medida da sua culpabilidade e não com este rigor da lei de 17 anos de prisão. É um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer na justiça brasileira. Então fica aqui a minha indignação, o meu protesto contra esta arbitrariedade do sistema judiciário brasileiro. Agora, observe o que aconteceu neste caso de apreensão de drogas. Veja se isto não é uma inversão de valores. Em setembro do ano passado, um trabalho de inteligência das polícias civil e militar desarticulou uma das maiores quadrilhas em operação no envio de drogas para a Europa. Na época, os agentes apreenderam quase 1 tonelada de cocaína em um galpão em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A droga seria enviada para países europeus de uma forma quase imperceptível, dentro de mangas. Os traficantes retiravam o caroço e a polpa da fruta, preenchiam com a cocaína, mantendo apenas a casca. Agora, 5 meses depois das prisões, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região considerou a operação ilegal. O motivo? Os agentes não tinham um mandado para entrar no galpão. A decisão também revogou a prisão em flagrante dos 3 traficantes. Veja esse outro caso. Um traficante foi preso, condenado e foi solto, e teve todos os seus bens apreendidos devolvidos. André de Oliveira Macedo, André do Rap, foi preso preventivamente por policiais de São Paulo em setembro de 2019, numa mansão em Angra dos Reis, no Rio. Um ano depois, conseguiu um habeas corpus do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello. O ministro entendeu que André do Rap estava preso sem sentença condenatória definitiva por tempo que excedia o limite previsto na lei brasileira. André do Rap já tinha sido condenado a 25 anos de prisão em outro caso, também por tráfico de drogas. O HC acabou suspendido pela Corte Suprema, só que o traficante já tinha fugido. Agora, André do Rap está sumido por um erro da justiça. Seus bens liberados. Investigadores vão ter que começar tudo do zero. Não dá para combater o crime organizado com um sistema de justiça desorganizado como é o nosso. Óbvio que o André do Rap ia fugir depois que o ex-ministro Marco Aurélio Mello tomou aquela decisão absurda de mandar soltar ele. Alguém acha que ele ia ficar no hotel, roendo as unhas, ao lado dos advogados, esperando o plenário do Supremo dar a palavra final, que no caso foi para prender ele de novo. Aí quando derrubaram a decisão ele já estava em Marte. Óbvio